Próximo item de nossa sequência de treinamento é exibição de curva de nível e criação de tipos de curva de nível. Vamos ver como isso funciona dentro do novo Revit 2024. Quando a gente tem, vocês podem perceber que tem dois pisos aqui, ó. Vou colocar esse, vou colocar um do lado. Esse daqui eu vou colocar ele com esse genérico. Percebam que aqui aparecem menos curva de nível, aqui aparecem mais. Nesse daqui eu vou editar o tipo e vou vir nesse comando novo que aparece aqui chamado exibição de curva de nível, que é igual ao comando que tinha lá na topografia do Revit. Percebam, pessoal, que aqui ele tem uma curva de nível que começa em menos 30 e acaba em 3.000, no intervalo de 1 metro. Ele diz aqui que os valores serão múltiplos ou pode ser único, e aqui no final ele fala de subcategorias. Curva principal, secundária, linha de dobra, linha divisória, meio fio e aresta comum. Isso aqui eu vou mostrar para vocês como funciona, tá? Depois eu mostro como inserir uma curva de nível aqui, depois eu mostro como criar esses tipos de curva de nível. Vamos nos prender à curva de nível de tipo principal, a valores múltiplos, e como ela começa e como ela acaba. Gente, se eu clicar aqui... eu vou mostrar como é o outro, né, para comparar. Se eu edito o tipo e clico aqui nas curvas de nível, percebam que agora eu tenho 3 tipos de curva de nível. Então aparecem 3 tipos de linha, cada um com uma variação diferente. Então vamos aprender a mexer nessa curva de nível primeiro aqui. Se eu clico nesse objeto e boto em modificar, eu vou vir nesse ponto aqui que aparenta ser o mais alto dele, 254 metros. Vamos dizer 255. E aqui eu vendo esse ponto que parece ser o mais baixo, 251. Então esse nosso elemento está indo do 251 ao 254. Então eu vou editar essa curva de nível de tal forma que não apareça as curvas de nível. Eu vou vir aqui, ó, ele está dizendo para mim, Daniel, vamos começar no menos 30, eu vou aparecer curva de nível, e no 3.000 a gente faz curva de nível. Legal, né? Vamos fazer o seguinte agora, eu vou botar aqui no 0 e aqui eu vou botar no 255, lembra? 255, ponto mais alto. Vou dar OK e vou aplicar. O que é que aconteceu? Nada, porque eu estou dentro dessa minha faixa de cobertura da curva de nível. Se em contrapartida, ao invés de usar 255, eu botar agora 250, que é abaixo do ponto mais baixo e aplicar, as curvas de nível somem. Então, esse comando aqui vai me dizer até onde a curva de nível vai acontecer. Se ao invés de 255 eu botar 252, que passa da curva de nível mais baixa e aplicar. Então eu vejo a curva de nível mais baixa, mas não vejo a curva de nível mais alta. Essa é a lógica desse botãozinho que está aqui. Se os valores forem múltiplos, ou seja, eu vou ter diversos valores, mas se eu tiver apenas um valor, ele trava aqui, eu dou OK e aplico, e ele não mostra essa minha curva de nível. Como é que isso se representa na planta baixa, massa e terreno, inclinação, jogo do começo ao fim, não tem curva de nível, porque não existe a curva de nível. Se em contrapartida a gente modifica lá de novo, ó, e coloca valores múltiplos, as curvas de nível aparecem e agora eu consigo colocar a minha inclinação aqui, a minha cota de nível. Tudo bem? Próximo item que a gente tem aqui das curvas de nível é subcategorias. Gente, eu ainda não encontrei uma função para essas subcategorias, tá certo? Entendam só, dentro das paredes, se vocês forem criar uma parede aqui, WA, e eu vou editar aqui a parede, existe uma coisa aqui chamada, ó, exterior, interior, fundação, retenção, intradorso e shaft. Cada elemento desse tem uma função diferente se a gente for criar regiões, região de planta. Uma funciona de uma forma com a outra. É assim, interior e exterior. Quando uma região, quando a parede é de exterior, quando a parede é de exterior, ela faz um bloqueio de tal forma que se do lado de lá tiver um ambiente que for mais fraco que o exterior, tipo fundação, por exemplo, a camada que a parede, que o limite da região ela vai travar do lado de fora da parede. Se em contrapartida a gente tiver, por exemplo, intradorso e interior, ela fica no meio. Se tiver interior, ela fica na divisão do meio da parede. E isso varia, isso tem uma variação prática. Mas aqui eu não encontrei variação prática para essa nomenclatura, beleza? Para que serve essa nomenclatura, gente? Apenas para representação gráfica, só para isso. Esse foi o entendimento que eu cheguei à conclusão.
Se alguém conseguir achar um entendimento melhor, traz pra gente, pessoal, que a gente trabalha em cima dele. Aonde está a criação desses elementos? Muito simples. Gerenciar, estilo de objeto. A gente procura aqui, ó, sólido topográfico, está aqui embaixo. Eu abro e estão todos eles aqui. Eu venho, crio novo, ele vai para sólido topográfico. Eu posso colocar nova curva. Essa curva vai ter uma cor, uma forma. Eu vou botar um tracejado aqui, ó, e vou meter um vermelhão. Então, se eu vier aqui na minha curva de nível, agora, perceba que se eu mudar ela aqui para nova curva, a representação dela muda para aquela representação que a gente propôs. Ok? Por isso que nessa curva daqui, ó, a gente tem curva principal, curva secundária. Deixa eu engrossar a linha aqui, ó. Curva principal, grossa. Curva secundária, fina. Eu botei uma lá meio fio para fazer os testes, ó, tracejada. Beleza? Se eu vier aqui tirar essa curva, eu vou excluir, ela vai subir, tá bom? E por último, não menos importante, quando a gente trabalha aqui nas curvas de nível, a gente escolhe qual é a variação. Eu posso ter curvas a cada 10 centímetros. Muitas curvas. Ou eu posso ter curvas a cada metro. Tudo vai depender de como você quer representar o seu projeto. Tudo bem? Vamos para o próximo item?